Projeto Aprender Mais, disciplina de matemática, mediador Valentim. Tema de hoje, os racionais. Uma visão geral. Todo número que possa ser escrito na forma de A sobre B, com B diferente de zero, é denominado número racional. Então, 1/2 é um exemplo do número racional. 1/2 é um exemplo do número racional. Os termos dos números racionais podemos dizer que são o numerador e o denominador. Isso a gente aprende quando começa a estudar frações. Mas as frações, também chamadas de razões, são os números racionais. Todos os números naturais e todos os números inteiros também são racionais, ou seja, se eu tiver qualquer número inteiro ou qualquer número natural, ele também é um número racional. Então vamos nomear as frações. A base dos números racionais é você conhecer as frações. Então nós vamos nomear algumas frações. 1 sobre 2. Na realidade eu leio essa fração como 1/2. O 1 sobre o 2 eu leio 1/2. 2 significa meio, metade. Dividir por 2 significa metade. Para a gente já levar em consideração que sempre que tiver um 2 no denominador, eu estou dizendo que é a metade do numerador. Tranquilo? Então vamos seguir aqui a ordem. 1/3. 1/4. Aqui já dá para, pela lógica, já sabe que vai ser 1/5. 1/6. 1/7. 1/8 e 1/9. Então, como é que eu nomeio as frações do 2 ao 9, com os denominadores 2 ao 9? Sempre que tiver um 2 vai ser meio, não importa o numerador. Você diz o numerador pode ser 50 meios, ou o denominador seja 5, 50 quintos, e assim sucessivamente. Temos outras frações especiais. Sempre que o denominador for 10, a gente vai ler décimo. Sempre que o denominador for 100, a gente vai ler centésimos. Sempre que a fração o denominador for 1000, a gente vai ler milésimo ou milésimos. Então, nesse caso aqui, 1/10, 2 centésimos, 7 milésimos. Poderia ter 50 milésimos, 50 centésimos e até 50 décimos. Tranquilo? Então vamos lá, do 2 ao 9 eu vou dizer meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Se eu tiver 10, 100, 1000, vai ser relativamente 10, respectivamente 10, décimo, 100, centésimo, mil, milésimo. Todas as outras frações são nomeadas da seguinte maneira. Eu vou dizer o numerador, depois digo o denominador e em seguida coloco a palavra avos. Como essa está aqui, 1/15 avos. 1/60 avos. 1/99 avos. Poderia ser 2/60 avos, 60/60 avos e assim sucessivamente. Tranquilo? Então se liga nessa dica. Encontrando os decimais. O objetivo dessa aula é você saber chegar aos decimais, ou seja, pegar a fração e dividir o numerador pelo denominador, que a gente vai também chamar de razão. Então vamos lá. Se encontrar o termo razão, é a mesma coisa. A razão de 1 para 10, ou uma fração de 1/10, ou 1 dividido por 10, ou 1 sobre 10. Então todos esses nomes são aceitos. Então vamos lá. Então eu tenho um décimo. Como é que eu chego ao decimal desse décimo? Então vamos lá. É a mesma coisa que dividir 1 por 10. Nos números naturais eu não consigo dividir 1 por 10. Nos números naturais eu não consigo dividir 1 por 10. Já nos números racionais eu tenho um artifício. Qual seria este? Coloco um zero no quociente e uma vírgula. Ao colocar 0 e uma vírgula, eu acrescento um zero no dividendo. Observe que agora ficou 10 dividido por 10. Qual o número que eu multiplico 10 para dar 10? 1, né? 1 vezes 10 é 10. 10 menos 10, 0. Nesse caso, uma divisão exata. E 1/10 também significa 0,1. Agora eu tenho 10 centésimos. 10 centésimos. Analogamente, eu vou pegar
10 e dividir por 100. Observe que o numerador ou o dividendo é menor que o divisor, no caso o denominador. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? 0, e acrescenta um 0 no dividendo. Agora eu tenho 100. 100 dividido por 100 é 1. 1 vezes 100 é 100. 100 menos 100, 0. Indo mais rápido, eu tenho agora 4 quintos. 4 dividido por 5. O dividendo continua menor que o divisor. Então, regra mesma, 0, acrescenta um 0 no dividendo. Ficou 40. Qual o número que eu multiplico 5 para chegar mais próximo ou igual a 40? Nesse caso, 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. Agora eu tenho um meio. Vou dividir 1 por 2. Mesma forma, 0, acrescenta um 0, 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Já está virando rotina, mas a matemática é bem assim. Se você conseguir entender os algoritmos, eles praticamente são do mesmo jeito, só mudam os números, né? Referências numéricas. Então vamos lá, 1 dividido por 4. 0, acrescenta um 0. Nesse caso aqui, eu não tenho um número exato, mas eu vou colocar um 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. 2 continua menor que o divisor, que é 4. Então, acrescento um 0 e faço novamente a divisão. Então, 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Agora eu tenho 1 quinto. 1 dividido por 5. Analogamente, 0, acrescenta um 0 no dividendo. E qual o número que eu multiplico 5 para dar 10? Lógico, é 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Tranquilo? Observe que todas essas frações, o dividendo ou o numerador é menor que o divisor ou o denominador. Então, o numerador é menor que o denominador. Observamos todos os zeros, então é 0, 2 quartos. Tenho 2 dividido por 4. Continua menor. Então é 0, acrescenta um 0. 2 vezes 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. 2 oitavos. 2 oitavos. 2 dividido por 8. É 0, acrescenta o 0. Nesse caso aqui, 2. 2 vezes 8, 16. 16. 20 menos 16, 4. Acrescenta um 0 e multiplica por 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Vamos ao próximo. 3 quartos. Observe que aqui continua o numerador menor que o denominador. 3 dividido por 4, 0, acrescenta um 0 lá. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Acrescenta um 0 e o número é o 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Até aqui a gente trabalhou com o numerador menor que o denominador. Nesse caso, observe que a gente já tem uma fração diferente. O numerador é maior que o denominador, mas a forma é análoga. Eu vou colocar, só que agora eu consigo botar um número inteiro aqui. 1 vezes 2 é 2. 2, 3 menos 2, 1. Mas agora ficou análogo às anteriores. Ficou 1 dividido por 2. O que é que eu faço? Coloco uma vírgula e coloco um 0. Qual é o número? 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Mais uma divisão exata. Então, 3 dividido por 2 é mesmo que 1,5. Mais uma vez, o numerador é maior que o denominador. Então, vamos lá. 5 dividido por 2. Então, isso é 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Agora deu 1, e acrescenta um 0. Então, agora dá 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. E agora eu tenho 6 dividido por 15. Observe que nas duas anteriores, o numerador é maior que o denominador. Nesse caso, o denominador é maior. Então, aqui essa conta eu já sei que vai dar 0 alguma coisa. Então, vamos lá. Então, não dá, divide 0. Acrescenta um 0 no dividendo. Nesse caso, qual o número que eu multiplico 15 para chegar mais próximo de 60 ou até igual? É 4. 4 vezes 15 é igual a 60. 60 menos 60, 0.
Tranquilo? Aqui a gente passou mais ou menos todas as opções que a gente poderia trabalhar e que provavelmente vai cair na prova. Então, se liga nas paradas aí, rapaziada. Comparando decimais. O que é comparar decimais? É saber qual desses racionais aí são maiores. Qual é o maior, qual é o menor, ou se são iguais. Então, eu tenho 1/4 e tenho 1/2. Qual é o maior? O primeiro passo que a gente vai fazer para facilitar é gerar os decimais. Por quê? Porque a gente já fez todos esses decimais. Tranquilo? Então vamos lá. Então eu já sei que 1/4 é mesmo que 0,25. E 1/2 eu sei que é 0,5. Tranquilo? Então qual é o maior? O maior, eu quero fazer uma observação, o maior com os decimais é o que tiver o maior número após a vírgula. Então o maior é o que tiver o maior número após a vírgula. Nesse caso, quem tem o maior número após a vírgula é o 5. Então 5 é maior do que 2. Então 0,25 é menor do que 0,50. Então 0,25 é menor que 0,5. Próximo, 0,2 e 0,5. Novamente, 0,2 é menor que 0,5. Agora, 3/4 é 0,75. 4/8 é 0,5. O maior, tá vendo nesse caso aqui, é 7. 7,5. Aqui, se eu esqueceria de botar uma casa decimal, seria 10. Seria 50. Ficaria 50 e aqui 75. Então, 75 é maior que 50. Então, nesse caso, 0,75 ou 3/4 é maior do que 0,5 ou 4/8. Agora eu tenho 1/2. 1/2 a gente já sabe que é 0,5. Mas quanto é 8/16? 0,5. E nesse caso as frações são iguais ou os decimais são iguais. Eu queria que você percebesse aqui o seguinte, propositalmente foi colocado nessa ordem, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16. Esses números são frações equivalentes, tá? Ou semelhantes, são equivalentes, tá vendo? Se eu multiplicar o numerador desse por 2, vai dar esse. Se eu multiplicar esse por 2, vai dar esse numerador e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, essa observação é interessante, que às vezes você pode achar que uma fração, porque tem os números diferentes, não são iguais, mas aí 1/2 é equivalente ou igual a 8,16, tá bom? Então vamos aqui, as outras aqui, Essa aqui também fez lá, 3 dividido por 2 dá 1,5, e 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, nesse caso aqui, 2,5 é maior que 1,5. Mas eu, propositalmente, foi colocado nessa ordem para que eu mostrasse um outro detalhe. Se os denominadores forem iguais, ou nesse caso é 2 e é 2, se eu tiver duas frações ou mais que os denominadores sejam iguais, a maior fração é a que tiver o maior numerador. Então, esse numerador é 3 e o outro é 5, então aqui tem 5 é maior e é exatamente isso. 2,5 é maior do que 1,5. Então, nessa linha de leitura, 1,5 é menor que 2,5. Agora nós vamos colocar esses números na reta numérica, tá? A reta numérica são os racionais, a reta racional. Mas, eu tenho aqui os inteiros, menos 2, menos 3, e tenho os que, se eu pegar só do zero para a direita, eu tenho os naturais. Se eu pegar todos esses que estão visíveis, são inteiros. Mas, onde ficam os racionais? Entre eles aqui. Mas o menos 2 também é um número racional. É isso que tem que entender. Todos esses números que estão aqui são racionais. Mas nós estamos trabalhando aqui os racionais fracionários. Então vamos lá. 1/2, sempre que tiver um 2 embaixo, ele está dividindo, é a metade do próximo número. Quem é o próximo número? 1, tá vendo? O 1 é a metade de 1. Então, o que é a metade de 1 é aqui, mas digamos mais ou menos aqui, a metade de 1, né? Que é 0,5. Essa outra fração é 3/4. É como se eu pegasse esse mesmo pedaço aqui e dividisse em 4 pedaços. Tá vendo aqui? Dividi em 4 pedaços. 1, 2. Aqui daria dividido em 2, 3/4. Então são 4 pedaços. E eu estou no terceiro pedaço, que é 0,75. A próxima fração é 3/2. Nesse caso aqui, a gente já percebe que era 1,5. Então, mas é 2, então já sei que é na metade, entre 1 e 2, que é 1,5, a metade entre 1 e 2, que é 1,5. Essa outra fração é 5/2, ou seja, é a metade
vai ser 2,5, 2,5. Então é a metade acima de 2, que é 2,5. Tranquilo? Se esses números fossem negativos, estariam na mesma. Se fosse menos ou meio, ficaria entre 0 e menos 1. Se fosse menos 2 meios, ele ficaria entre menos 2 e o próximo número, que seria o 3 à direita. Tranquilo? Então essas são as dicas da reta. Também será uma das questões da prova. Agora a última dica. Será cobrado nessa atividade nome completo, correto e legível. Não esqueça, não adianta fazer garrancho lá que não vai dar certo. Então não inventa, faz o nome direitinho e correto. Outro detalhe, tem que colocar a turma e o turno. E lembrar de escrever sempre de caneta azul ou preta. Pode responder toda a prova com lápis, mas o nome terá que ser, o nome, turno e turma terá que ser de caneta azul ou preta e legível e escrito corretamente, ou seja, a primeira letra de cada um de seu nome tem que ser maiúscula. Essas foram as dicas de hoje. Valeu!